Estamos aqui mais uma vez, eu, Carlos Hertel, novamente contigo para a gente continuar o estudo que nós já fizemos anteriormente. Ainda estamos no meio da tribulação, no início, no primeiro período da chamada Grande Tribulação. É interessante notar e revermos aqui que a palavra tribulação, né, é derivada exatamente de uma palavra do latim que significa espremer, como se espreme uvas. Então é um momento de prova, né? É um momento de purificação, de juízo de Deus. Muito mais do que purificação, é no sentido de juízo, de aperto. Então a palavra grega tipsis é traduzida de maneiras diferentes, como tribulação, aflição, medo, perseguição. A palavra foi empregada para explicar e representar aqui pessoas que sofrem, né? A mulher que está para dar à luz, por exemplo, em João 16, 21, as aflições de Cristo, lá em Colossenses 1, 24, pessoas atribuladas pela pobreza e pela escassez, também em Filipenses, grandes sofrimentos e angústias de coração, em 2 Coríntios, a mesma palavra também é traduzida também no período dos últimos dias, no qual haverá uma tribulação, né? Então, como não houve jamais. Aí nós estamos ainda no início da parte da tribulação, antes necessariamente daquela enfática, grande, tragédica, né, tribulação que seguirá logo após, quando houver então a manifestação desse segundo período, onde o anticristo passa a perseguir a igreja, etc. e tal. Estamos nesse primeiro momento vendo um conflito. Vimos no vídeo passado sobre as duas testemunhas, né? O Cordeiro de Cristo, que no caso, o Cordeiro de Deus, que nos céus então é achado digno de abrir os livros. Agora nós entramos nos juízos. E nos juízos nós temos os selos, né? E temos também aqui as taças, né? Os selos e as trombetas, selos e as trombetas. Então nós vamos ver aqui, a partir de agora, rapidamente o que significa isso. Vamos lá. O juízo de Deus começa pelos selos, então. E aí nós temos, obviamente, em todos eles, são 7. Ok? O primeiro selo, então, referido-se em Apocalipse capítulo 7, versos 1 e 2, fala sobre o cavaleiro com o cavalo branco. E aqui a referência dos estudiosos, né, ela sugere o anticristo, que sai para guerrear e vencer. Então esse primeiro período da grande tribulação está, de alguma forma, já intercalando, preparando, né, para o que vai acontecer, que o anticristo vai se manifestar agora para guerrear e para vencer. Até então aqui ele, na primeira parte, né, do livro, ou da história dos 3 anos e meio, ele é um pacificador. É tido realmente por alguns como o Cristo, e por isso é chamado de anticristo, né? Então ele se levanta realmente para resolver os problemas do mundo. O segundo selo fala sobre a paz, né, que é retirada do mundo, e as pessoas começam a se matar, tirar suas próprias vidas maciçamente. Isso também está no capítulo 6, versos 3 e 4. O terceiro selo fala da fome que se espalha por conta dessa guerra global, ou dos conflitos, ou das pestes e outras questões que vêm depois também. Versos 5 e 6. No verso 7 e 8 do mesmo capítulo, vem o quarto selo, que fala sobre fome e peste causam imenso número de vítimas, né? E ainda aumento também dos animais selvagens. Bem, para aumentar o número de animais selvagens, nós sabemos que existem alguns fatores, dentre eles um crescimento demográfico que invada essas regiões, né, onde os animais estão. Isso já está acontecendo. Sabemos também que nesses dias, por exemplo, que nós estamos aqui hoje, é dia 10, né, de abril, ainda estamos vivendo as pandemias, temos visto na televisão aí vários animais silvestres em várias partes do mundo, próximos às cidades. Quando as pessoas vão para suas casas e ficam em casa, né, em quarentena por causa da pandemia, esses animais foram vistos andando pelas ruas, animais selváticos, animais silvestres, né, que vão invadir. Então aqui é um misto, né, daquela figura apocalíptica de cidades desertas por conta de morte, destruição, cadáveres expostos, cadáveres sendo cremados, como acontece em algumas partes do mundo, em algumas situações, e os animais também, animais selvagens, entrando, crescendo dentro do contexto da cidade onde o ser humano habita. Por quê? Por causa da desorganização e da convulsão social que vai se seguir. É curioso também que já no quinto selo, né, muitos crentes são assassinados também, esses novos crentes que se convertem durante esse período da tribulação, né? E depois do arrebatamento, segundo essa visão cronológica.
né? Não estou querendo aqui definir exatamente o Estado, mas nós estamos apresentando uma posição, uma lógica que se parece mais coerente. Então, neste caso, aqueles que se convertem durante, que não são arrebatados, que ficam aqui, se convertem a Jesus, que são os pastores, líderes, membros de igreja que vão ficar, os amigos do evangelho que frequentam as igrejas, que vão ficar aqui, vão se converter. Quando virem a igreja partindo, os crentes partindo, vão ter um arrependimento e vão buscar a Deus, mas talvez tenham que pagar com a própria vida, porque serão colocados à prova. E um dos juízos de Deus é esse. Muitos morrerão, né, de formas violentas, de formas realmente assassinados, como aconteceu e tem acontecido no mundo com vários dos nossos irmãos que são provados à fé. Para não negar a fé, eles acabam morrendo, né, e perdendo a sua vida. Muitos desses serão mártires também, que serão registrados mais tarde no livro de Apocalipse, ok? O sexto selo é um terremoto avassalador, né, e que vem acompanhado de vários fenômenos. Nós já falamos um pouco sobre isso, né, de destruição, de pequenas pedras de fogo, né, que caem sobre as pessoas, fumaça, escurecimento, né, da parte da nossa da cúpula, né, digamos assim, do nosso ar, fechando então a passagem do sol, vindo frio, enfim, isso aparenta muito uma guerra, aparenta muito sinais de revolução também na natureza, com vulcões lançando, né, seus fragmentos na atmosfera e impedindo a entrada do sol. Enfim, diz o texto também da parte em capítulo 8, verso 12, fala que até essa parte do sol e da lua e das estrelas perde a luminosidade. Bem, aí não pode necessariamente, não podemos entender, seja literalmente ou não, acontecendo lá nos céus, né, no espaço, ou aqui, mas para nós faz muito sentido a ideia dessa escuridão, né? O sol será escurecido pela fumaça que sobe do abismo. Mostra exatamente esse caos, esse cataclisma acontecido entre nós, né? As pessoas queimadas pelo sol como fogo intenso. Bem, já vimos aí que, segundo os cientistas, a camada de ozônio nos protege da radiação. Vimos também que algum milímetro a mais, alguns graus a mais que o Sol se aproxima, ou que a Terra possa fazer uma mudança, tudo isso influencia, por exemplo, em como essa radiação chega aqui. Pode haver problemas, por exemplo, na camada que nos protege da estratosfera, que protege a passagem desses raios de Sol, e isso poderá, com certeza, trazer problemas sérios para nós, né? O mundo tem aquecido de alguma forma, nós estamos mal acostumados a ficar no sol, enfim, são vários fatores aí que podem trazer esse tipo de juízo, que acontecerá e que será também devastador. Imagine não que o sol talvez vá produzir mais energia, mas pode ser também uma tempestade solar, pode ser também uma sequência, né, de fatos do juízo de Deus, onde esse sol emane mais energia, mais força, mais tempestade solar constante que vai queimar as pessoas aqui na Terra e que não comportarão. Só que isso aumenta o efeito estufa, aumenta, né, cada vez que tem mais incêndio, mais calor aqui dentro, mais ar fica comprimido, mais a coisa esquenta, e muitas vezes isso não permite que esse calor saia, né, para a estratosfera. Enfim, são coisas aí para cientistas, mas a nosso ponto de vista teológico é que acontecerão catástrofes. E nós temos visto muitas demonstrações disso, né? Agora, vem aqui na questão seguinte também as trombetas, né? Se os selos são abertos, em seguida acionam-se também as trombetas que vão soar. E elas também são compostas por 7 trombetas, ou seja, mostrando aqui a perfeição de Deus nesse sentido de concluir a obra, né? Então, no verso 7 do capítulo 8, diz assim, que cairá saraiva e fogo sobre a terra, né? Então, diz assim o texto, foi então queimada a terça parte da terra e das árvores e também toda a erva verde. Imagine isso, hein, irmão? Uma terra sem erva verde, ou pelo menos a terça parte da terra toda danificada. O que mais poderia queimar a terça parte da terra, né? Se não uma catástrofe desse tipo, né? Alguns especialistas apontam, né, para uma explosão nuclear que poderia ser bem significativo, e outros recursos que nós temos hoje dentro dessa possível terceira guerra mundial. Alguns especialistas vão dizer que essas tragédias todas serão, na verdade, consequências da terceira guerra mundial, de uma guerra nuclear que nunca houve, a não ser a experiência de Hiroshima e Nagasaki, quando foi desenvolvida, né, e usada pela primeira vez a bomba atômica, a não ser em testes e no arsenal atômico que há no mundo hoje, segundo estudos de alguns anos atrás ainda, né,
talvez não sei como estão agora, mas a Terra já tem armamento suficiente para destruí-la dezenas de vezes, né? Parece-me que 80 vezes a própria Terra, se forem todas as armas disparadas ao mesmo tempo. Uma bomba, né? Na verdade, atômica destruiria o universo, o nosso mundo que nós conhecemos no planeta Terra. A segunda trombeta seria semelhante à montanha de chamas, né? Que é lançada ao mar, segundo o texto, verso 8 e 9. E aí poderia alcançar, por exemplo, os alimentos, a água, né, ficar poluída. A terceira trombeta fala de uma grande estrela que cairá do céu. Nós mencionamos isso lá atrás, né, no momento que estamos fazendo o panorama desse final dos tempos. Essa estrela, né, que ela será semelhante a uma estrela que entra pelo processo de queima quando penetra na atmosfera, né, e ela poderá então danificar a terça parte das águas. É interessante que a quarta trombeta chama atenção para grandes perturbações cósmicas. A Bíblia fala assim, ó, e foi ferida a terça parte do Sol, da Lua e das estrelas. E aí já não está mais pensando muito na hipótese daqui não, né? Na sua terça parte não brilhasse tanto o dia como a noite. Versos 12 e 13, tá, do capítulo 8. Ok? Diz o texto assim, a diminuição da luz pode estar relacionada, né, com as enormes nuvens de pó causadas pelas queimas dos meteoros, asteroides, etc., juntamente com os vulcões ativos, enfim, terremotos acionariam vulcões. É um cenário para lá daquele filme de 2012, de mudança do eixo, né? É naquele nível, algo grande, algo sério. É interessante que a ciência fala isso, né? A cinematografia está reproduzindo isso o tempo inteiro. Aliás, dizem os cientistas, como eu já mencionei anteriormente, que não é questão de nós sabermos se um desses episódios, desses acidentes catastróficos, de cair aqui um pequeno asteroide, ou temos uma rajada de algum evento solar, de uma tempestade solar, por exemplo, nada disso não se diz que não vai acontecer. O que se diz não sabemos quando, mas que vai acontecer mais cedo ou mais tarde, até pelo ciclo natural do sistema solar, segundo os nossos cientistas. A quinta trombeta fala de demônios que serão liberados, né, do poço do abismo. Bem, nesse período as pessoas vão procurar a morte e não vão encontrar. É um verdadeiro The Walking Dead, né? Ou Guerra Mundial Z, coisas terríveis que estão sendo reproduzidos na cinematografia e que, de certa forma, estão associados com o Apocalipse, com o fim dos tempos. É interessante que isso é tão claro, tão evidente, mas as pessoas estão assistindo esses filmes, vendo esses documentários, assistindo aos grandes problemas que poderiam concluir, né, de encerrar com a vida na Terra, e não estão nem aí para Deus, nem para o juiz de Deus. E aqui nós estamos vivenciando o juiz de Deus sobre a Terra, sobre todos os homens, não sobre apenas a igreja, ou as pessoas. Já houve um arrebatamento, há uma remanescente agora que busca, o evangelho está sendo anunciado e pregado, mas agora com muito mais dificuldade, sem a ação da graça naquela mesma dimensão, sem a ação do Espírito Santo na mesma dimensão, mas é como se fosse antigamente, né, nas próprias forças, cada um confessando, pagando o preço pela própria vida, né, dando a sua própria vida em troca de uma convicção na eternidade, o que se constituirá um cenário muito, muito terrível para aqueles que geralmente estão acostumados, né, a viver uma vida pacata, como aqui no Brasil, sem perseguição, com algumas probleminhas e reclamam, mas na verdade estão tendo liberdade de pregar o evangelho, de ganhar os seus vizinhos, amigos para Cristo, e não fazem. A sexta trombeta, diz o texto assim, né, que, olha só, os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras de suas mãos, deixando de adorar os demônios, né, e os ídolos de ouro, de prata e de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, nem ainda se arrepender dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Verso 20 e 21. Então, os corações das pessoas estarão totalmente ainda insensíveis a Deus, e por isso essa destruição. Esses anjos, né, que estavam amarrados junto ao rio Eufrates serão soltos. Dá a entender aqui, evidentemente, que fala de flagelos também, né? Operacionalizados pelos anjos do Senhor, que são verdadeiramente os executivos de Deus a nível da natureza e das suas proezas, né, na obra das pessoas, das instituições, das nações, da natureza.
e o Espírito Santo de Deus é executivo dele no coração do homem. E finalmente a última e sétima trombeta, a sétima trombeta do juízo faz a transição das taças do juízo, né? Que serão ainda mais terríveis do que os juízos da trombeta. Então, você tem os juízos pelos selos, depois as trombetas que anunciam que há de vir, e aí a execução, aí essa execução já está na parte aí, entrando mais profundamente na tribulação. Agora imagine que terrível esses dias serão. Imagine que dias terríveis serão, porque se os dias já são difíceis hoje, mas você tem liberdade de pregar o evangelho, de conhecer a Jesus. Hoje todos os canais do YouTube têm coisas lindas, maravilhosas, mensagens fantásticas, mas as pessoas não se arrependem. As pessoas estão ficando em suas casas, as pessoas não querem mais comungar, as pessoas não querem mais estar na igreja, as pessoas não se sujeitam mais à liderança dos outros homens, pastores, que estejam tementes a Deus. As pessoas hoje querem só ir para a igreja, pedir, por exemplo, que a igreja atenda às suas necessidades, quer oração, quer até muitas vezes até barganhar, entregar o dízimo, a oferta, mas na verdade não estão dispostos a obedecer a palavra. Muitas vezes querem colocar Deus na parede e dizer, ele prometeu, ele tem que me dar. E na verdade o evangelho é outra coisa, ele tem um outro lado, o outro lado da moeda, né? O evangelho é sacrifício, o evangelho é dedicação, o evangelho é perseverança. E hoje nós temos a oportunidade de pregar o evangelho e estamos vivendo dias difíceis nesse momento de pandemia. Algumas pessoas estão achando que Jesus vai voltar. Alguns especialistas estão dizendo, a igreja agora vai renovar, a igreja vai avivar. Outros dizem, a igreja vai morrer, a igreja vai acabar. Existem especialistas ensinando na internet como o pastor deve fazer para cuidar das suas ovelhas, como o pastor tem que se adequar, e a gente tem que ir para a internet, a gente tem que fazer isso. Meus irmãos, a gente tem que fazer tudo isso talvez, mas mais do que tudo isso, nós precisamos temer ao Senhor. São dias de reflexão, e por isso que eu estou trazendo esse estudo, porque não apenas com o intuito de assustar, chamar a atenção, até porque não existe nenhuma, a não ser os textos separados, né, que estão ensinando o que vai acontecer. A ordem cronológica que eu estou te apresentando é uma ordem dentro dessa linha teológica, mas não significa que seja absoluto, né? Não significa que as duas testemunhas têm que ser pessoas literais. Isso não importa. O que importa é saber o seguinte, eu estou preparado hoje para subir com Cristo? Se ele vier hoje me buscar, eu estou pronto? Esse é o grande questionamento que eu sempre falo do púlpito onde eu prego, para as minhas ovelhas. Eu acho que a minha preocupação é grande comigo e com as minhas ovelhas. Eu estou preparado hoje para me encontrar com Jesus? Esse é o grande diferencial. Se você está afastado do evangelho, se você está afastado, frio na fé, afastado da sua igreja, do dia a dia, irmão, repense a sua vida, repense e volte ao primeiro evangelho, volte ao evangelho, aquele primeiro amor. Aquilo ainda funciona, aquilo ainda é de Deus, aquela obra ainda é do Senhor. O que vem depois é obra da carne. Deus abençoe você e até o próximo estudo.